Bom dia, povo de Deus. Paz do Senhor Jesus. Que alegria estarmos aqui mais uma manhã. Bom dia a todos. Envie aí para os grupos o link. Vamos chamar os irmãos, acordar a igreja. Amém. Bom dia. Glória a Deus. Mas o meu coração em outro lugar, Canaã é minha herança, lá eu tenho uma aliança com o Deus de Jacó, Isaque e de Abraão. Eu vou lutar até o fim, eu não vou morrer aqui, não vou parar nem desistir de tudo que sonhei. Bom dia. Vamos nos achegando. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bom dia, paz, dai dos reis. Buenos dias, irmã Vera. Bom dia, Pedro, Simone. Vamos mandando aí para os irmãos. Aleluia. Está em outro lugar, Canaã é minha herança, eu tenho uma aliança. De Abraão, eu vou lutar até o fim. Não vou parar nem desistir de tudo que sonhei. Eu vou romper com a minha dor, eu vou fazer seja o que for. Bom dia, Bia, bom dia, Juliane. Bom dia, Simone, bom dia, Rebeca. Aleluia. Povo de Deus, que alegria estar com vocês aqui essa manhã. Terminando a semana, né, irmãos? Minha parte que eu estou chegando, eu bem sei que os seus planos não podem se frustrar. Amém. Eu vou romper com a minha dor. Amém. Graças a Deus. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Então vamos iniciar o nosso tempo devocional nesta manhã. Preparados aí? Dona Sônia, bom dia. Dona Sônia está entrando aí. Glória a Deus pela sua vida, sogra. Glória a Jesus. Deus é bom, né, irmãos? Quem está feliz com Jesus aí? Acredito que todos nós estamos felizes com tudo que Deus está fazendo, tudo que Deus está ministrando aos nossos corações. Estamos contentes, alegres e vamos continuar
fazendo a obra do Senhor. Hoje nós estamos encerrando a semana vamos falar do sétimo e último inimigo. Amém? Os jebuseus. Hoje é dia de falar dos jebuseus. Ontem nós falamos sobre os cananeus. E os cananeus, eles eram aquele tipo de inimigo, né? Que eles travam uma batalha com as pessoas através de um comportamento de portas abertas. Na verdade, os cananeus são os heveus, né? E o significado de ontem, né, que nós aprendemos é que muitas vezes nós somos derrotados pelo inimigo, muitas vezes nós somos derrotados por um comportamento em que a gente abre as portas, né? Aquela pessoa que tá tudo certo para ela, nada tá errado. Esses 2 últimos dias nós tivemos muito confronto, né, irmãos? Foi muito confronto. Eu acredito que o Senhor tem nos confrontado porque Ele deseja uma igreja limpa e restaurada. Então, durante esses dias, né, desde o começo, nós estamos tendo a graça de sermos instruídos pelo Senhor, né? Aprendemos sobre os hititas, sobre os gigazeus, né? E sobre os cananeus, os heveus. Terminamos ontem, passamos 2 dias falando sobre os fariseus, que não é fariseu, é fariseus. Os fariseus é essa nação que significa cidade sem muros, cidade sem portas. E hoje nós vamos falar sobre o último inimigo, que são os jebuseus. Amém? Os jebuseus, eles são um tipo de nação que é a última resistência, é o último lugar que tem que ser vencido. O interessante, irmãos, que ao mesmo tempo que temos 7 inimigos, também tem 7 frutos da terra. 7 inimigos, 7 frutos. Escreva aí nos comentários, você que está atento, 7 inimigos, 7 frutos. Então, isso significa que para você ter acesso aos frutos, você tem que vencer os inimigos. E eu acho que o aspecto mais forte desse ensino é que esses inimigos, eles se apresentam de 2 formas. Eles se manifestam externamente, ou seja, o inimigo usando pessoas com esses aspectos, e também ele se manifesta internamente em nós mesmos. Então é perigoso, é difícil, você tem que vencer a força externa, mas nós precisamos vencer aquilo que está aqui dentro. Então não é tão perigoso senão aquilo que está aqui dentro, né? Porque a batalha que nós precisamos vencer, a maior batalha é na nossa mente. Então todos esses inimigos, o medo, representado pelos hititas, né? Aquele povo do barro, né? Dos gigazeus, aquele povo teimoso, né? Então é difícil você lidar com a teimosia de outro? Claro que é difícil, mas o maior problema é quando você é o teimoso, você é o cabeça dura, né? Aí a gente falou sobre os outros inimigos, que era do orgulho. Falamos também sobre a mentira dos heveus, né? Falamos agora sobre, nesses últimos dias, os fariseus, que são esses inimigos das portas abertas, cidade sem muro. É ruim quando você tem ao externo, né, pessoas ao seu lado que manifestam isso, e você tem que lutar sim contra, mas a sua batalha maior não é a externa, senão aquela batalha interna que você tem que travar todos os dias. Então, se você vencer os 7 inimigos, você vai viver, você vai desfrutar dos 7 frutos da terra. Tem significados poderosíssimos, e a semana que vem vamos estar falando sobre eles.
Agora eu quero ler com você Deuteronômio 7, para nós terminarmos a nossa semana, que nós ficamos 2 semanas nesse versículo. Vê, irmãos, 2 semanas estudando Deuteronômio 7. Quanto aprendizado, quão profundo é uma leitura que você faz, talvez aí correndo, e tá tudo bem, é importante fazer essa leitura corrida, mas quanta coisa a gente perde, né, se nós não nos aprofundarmos na palavra. Então a gente está 2 semanas falando de Deuteronômio 7. E quantas coisas Deus trouxe, né? As nossas lives, elas não são somente um simples devocional. É um devocional com estudo bíblico. E todo mundo está crescendo para a glória de Deus. Amém? Quem está crescendo aí, dá um glória. Aleluia. Escreve um glória aí nos comentários. Vamos ler. Deuteronômio capítulo 7, versículo 1 em diante, diz assim a palavra de Deus: Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, as quais vais possuir, a qual vais possuir, e tiver lançado fora muitas nações diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus e os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente a destruirás. Totalmente a destruirás. Não farás com elas alianças, nem terás piedade delas, nem te aparentará com elas, não dará tuas filhas e teus filhos, e não tomarás as filhas para os teus filhos. Pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Porém assim lhes fareis: derrubarei os seus altares, quebrarei as suas estátuas, e cortarei os seus bosques, e queimarei a fogo as suas imagens de esculturas. Porque povo santo ao Senhor teu Deus, povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu. Sim, o Senhor teu Deus te escolheu, para que fosses ao seu povo, o seu povo especial, de todos os povos que há sobre a face da terra. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que todas as outras dos outros povos. Pois vós éreis menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte, e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, o rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e guardam os seus mandamentos, e retribuir no rosto qualquer dos que os odeiam, fazendo-os perecer. Não será tardio ao que o odeia, em seu rosto lhe pagará. Guarda, pois, os mandamentos, os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Será, pois, que, se ouvindo estes juízos, os guardares e os cumprides, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia que jurou aos teus pais, e amar-te-á, e abençoar-te-á, e te fará multiplicar, abençoará o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o teu grão, o teu mosto, o teu azeite, e a criação das tuas vacas, e o rebanho do teu gado miúdo, na terra que jurou aos teus pais te dar. Bendito serás, mais do que todos os povos. Não haverá estéril entre ti, seja homem, seja mulher, nem entre os teus animais. E o Senhor de ti desviará toda a enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios,
que, bem sabes, antes as porás sobre os que te odeiam. Pois consumirás a todos os povos que o Senhor teu Deus te der, e aos teus olhos não os pouparás, e não servirás aos seus deuses, pois isso te seria por laço. Se disseres no teu coração: essas nações são mais numerosas do que eu, como poderei lançar fora? Delas não tenha temor, não deixes de te lembrar do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todos os egípcios, das grandes provas que viram os teus olhos, e dos sinais e das maravilhas, e a mão forte e o braço estendido que o Senhor teu Deus te tirou. Assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos diante de ti. Não te espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e temível. E o Senhor teu Deus lançará fora essas nações pouco a pouco diante de ti, e não poderás destruí-las de todo de uma vez, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. E o Senhor teu Deus as entregará a ti, e lhes infligirá uma grande confusão, até que sejam consumidas. Também os seus reis te entregará na mão, para que apagues o seu nome debaixo dos céus, e nenhum homem resistirá diante de ti, até que os destrua. As imagens de seus deuses queimará a fogo, a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem tomarás para ti, para que não te enlaces neles, pois abominação é ao Senhor teu Deus. Não porás, pois, abominação em tua casa, para que não seja anátema, assim como ela, de todo a detestarás, e de todos a abominarás, porque é anátema. Amém? Glória a Deus. Então nós fizemos agora essa leitura da palavra de Deus. Irmãos, eu quero aproveitar que você está aí, e se você, por um acaso, essas duas últimas lives que nós fizemos falando dos fariseus, se você não ouviu elas inteiras, se você não teve tempo de prestar atenção nessas duas últimas lives, volta lá. Tira um tempo, separa um tempo e assista essas duas últimas lives. Eu te peço assim, encarecidamente, em nome de Jesus, não perca esse conteúdo. Volta lá, tira um tempo com o seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos e assista essas lives, porque elas vão transformar o ambiente da sua casa, da sua vida. Amém? Então, os jebuseus, eles eram o último lugar. Jebuseus, eles estavam no lugar mais alto, é a última fortaleza. Escreva aí, última fortaleza. Hoje vamos falar do último inimigo, talvez o mais persistente, o mais simbólico na trajetória de Israel. Os jebuseus, eles não eram apenas mais um povo na lista de Josué. Eles eram a resistência final, o símbolo daquilo que se recusa a sair da nossa Canaã interior. Lembre-se que eu sempre digo que a Canaã, ela é a alma remida, a alma redimida, a alma que recebeu salvação. E esses inimigos da terra de Canaã, eles são os sentimentos, as emoções, os pensamentos que eles insistem em ficar. Eles são os inquilinos ilegais, os ocupas. Então vamos entender que esses jebuseus vêm de Jebus. A palavra vem de Jebus, que era o antigo nome de Jerusalém. Antigamente Jerusalém, quando estava na posse do inimigo, significava Jebus, que significa lugar de pisar, lugar de debulhar, lugar de pisar com os pés. Guarda essa informação porque ela revela a estratégia espiritual desse inimigo. Eles eram uma tribo cananeia que morava nas montanhas, especificamente na fortaleza de Sião. Por estarem no lugar alto, em cima das montanhas, fortificado, eles se sentiam invencíveis. Esses inimigos se sentiam invencíveis.
E essa mentalidade de ninguém me tira daqui, aqui eu sou intocável, aqui ninguém me toca, né? Esse era o sentimento, esse era o pensamento dessa nação. Eles eram a tribo cananeia que morava em cima dos montes, das montanhas, e por eles estarem nesse lugar, eles eram arrogantes. Na divisão das terras, quando Josué foi colocando cada tribo na sua terra, a cidade de Jebus foi entregue à tribo de Benjamim. E a Bíblia diz que os filhos de Judá chegaram até a incendiar essa cidade, mas não conseguiram expulsar os jebuseus, porque era uma fortaleza muito intransponível, eles eram muito fortes. Então eles continuaram ali, como inquilino ilegal, como ocupa por gerações. Enquanto houver um jebuseu na sua mente, o seu lugar de adoração, o seu lugar de governo estará ocupado por uma fortaleza de resistência. Mas o que te habilita para vencer os jebuseus é você vencer os fariseus. Se você vencer os fariseus, vai ficar mais fácil de você vencer os jebuseus. Se lembra de ontem, como nós falamos, né? Nós trouxemos aqui o ensino sobre os fariseus. Eles eram sem terra, sem muros. Muros significa proteção, né? Falamos do espírito de Lodebar, como Mefibosete foi para Lodebar e ele era da linhagem real. Mefibosete era governo, era da linhagem do governo. Ele tinha uma linhagem, ele tinha um DNA nobre, ele tinha uma herança, mas ele acabou sendo levado para um lugar de pobreza, morando num cortiço, morando numa cidade sem muros. Lodebar é o lugar sem muros, sem proteção. E Mefibosete foi para lá, sendo ele da linhagem real. Lugar de fraqueza, lugar de doença, lugar de pobreza, lugar de pessoas raquíticas, terra sem pastos, terra sem frutos, sem recursos. E ele que deveria governar, não estava governando. Então, é uma chave que uma vitória te leva a outra. Uma vitória te leva a outra. Então, se você não vence os fariseus, que é esse inimigo das portas abertas, da cidade sem muro, de todo mundo é uma influência na sua vida, todo mundo, qualquer coisa vira uma influência na sua vida. Se você não vencer os fariseus, se você não andar nas veredas antigas, né? Se você não andar no caminho da obediência, você não vai vencer os fariseus. Consequentemente, você não vai governar, porque o último passo é o governo. Então, ele quer te manter, Satanás quer manter você em Lodebar, para que você não suba, para que você não vá para cima, para que você não vá na última fortaleza, que é Jerusalém, que é o território do governo. Jerusalém é o território do governo. E quem estava lá em cima? Os jebuseus. E você só entra em Jerusalém, que é a cidade do governo, você só entra nesse território de governo se você vencer os demais inimigos. Então, Jerusalém era esse terreno forte, antes chamada de Jebus, jebuseus. Então, enquanto houver um jebuseu na sua mente, o seu lugar de governo estará ocupado por uma resistência. Então o jebuseu é aquele inquilino ilegal, aquele ocupa que se instalou. Mas onde ele se instala? Na sua identidade. E impede que você tome o trono
da autoridade espiritual. Porque o Jebuseus significa pisar, significa debulhar, esmiuçar. O que é isso? Que demônio é esse? Eles estavam num lugar muito alto, eles eram muito arrogantes e eles diminuíam o inimigo. As palavras que eles disseram contra Israel é que eles eram tão fracos, eles eram tão débeis, eles eram tão impotentes diante dos inimigos, que eles disseram assim: olha, até os coxos e os aleijados vence vocês. Até um coxo e um aleijado vence Israel. Olha o nível de humilhação que eles estavam jogando contra a nação. Quando um jebuseu, um espírito jebuseu está atuando, ele é um atentado à sua identidade. Estamos falando de uma guerra contra aquilo que você foi chamado para ser. Lembre-se do significado do nome pisar com os pés. Escreva aí, pisar com os pés. Profeticamente, isso significa que a missão desse espírito, ele quer transformar sua vida em algo destruído. Ele quer que suas emoções estejam aos pedaços, que os seus sentimentos estejam aos pedaços, que a sua mente, as suas emoções estejam frágeis, debilitadas. Então é uma pressão, é o xingamento, é a humilhação, é a acusação, são palavras de morte, são palavras para te destruir, que vem do inferno. Talvez você recebeu essa palavra quando você era criança. Talvez você recebeu essa palavra na sua infância. Talvez você tenha uma história inteira de ser pisado. Talvez o inimigo usou pessoas até próximas, talvez pai, mãe, para pisar em você, para destruir a sua identidade. E hoje você se encontra, talvez, com as emoções aos pedaços, com o emocional quebrado. Olha, o significado é, eles são debulhadores. Sabe o que é debulhar? Debulhadores, esmiuçadores, de esmiuçar. Ele quer que você se sinta como alguém pisado, sem valor, destinado a apenas sofrer o impacto dos pés dos outros, viver debaixo dos pés. Ele tenta colocar o povo de Deus em uma posição de humilhação, esmagando a identidade. Porque quanto mais esmagado, menos você governa. Quanto mais pisado, menos você tem identidade. Espiritualmente, os jebuseus, eles representam aquela casta que oferece uma resistência final, aquele padrão mental que você recebe desde pequeno, você formatou sua mente. E agora é muito difícil. Imagina uma pessoa que ela viveu 20 anos, 30 anos com uma mentalidade de escassez, uma mentalidade de derrota, ouvindo que você não presta, você não vai dar em nada, você não chega em lugar nenhum, você é um erro, você foi maldita a hora que você nasceu, porque tem pai e tem mãe que diz isso. Tem pai e tem mãe que ele começa a impregnar a identidade do filho desde pequeno. Você é um retardado. Você é um idiota, moleque idiota. Seu burro. Tem pai e tem mãe que chama o filho seu porco. Olha que lixo que você é. Isso daqui são palavras que vão destruindo a identidade. E o inferno pega essas palavras e vai como seta no coração de uma criança. E a criança vai crescendo, aquele adolescente vai crescendo e o inimigo vai colocando na identidade dele todo esse lixo. Quantas crianças sofreram abusos? Quantas crianças sofreram violência? Violência verbal, violência física.
E tudo isso são coisas que o inimigo, esse espírito jebuseu, ele trabalha assim, humilhando. E, sabe, a pessoa sendo pisada, imagina a cara da pessoa no chão e o inimigo com o pé em cima, é isso, pisar com os pés na sua identidade. Porque se o inimigo rouba a sua identidade, ele rouba o seu destino. E maior parte das nossas disfunções, nossas debilidades, as nossas doenças espirituais, mentais, emocionais, elas estão ligadas diretamente aos nossos traumas. A maior parte dos nossos problemas está no fato de alguém, ou nós mesmos, que deixamos de ouvir a voz de Deus, ou alguém que deixou de ouvir a voz de Deus e te feriu. Alguém falhou nesse percurso. A maior parte, você pode pensar que isso é muito simples, mas a maior parte dos nossos problemas está no fato de alguém deixou de ouvir a voz de Deus. Alguém deixou de ouvir ao Senhor e de ser obediente a Ele. E talvez, olha lá, Dai dos Reis, dizendo, fui tratado assim pelo meu paizinho, que por muitos anos pensei realmente que era um lixo, mas o Senhor me estendeu a mão e me ajudou. Então eu estou aqui para te dizer, não, você não é esse lixo. Você não é essa distorção, você não é essa disfunção. Sabe, irmãos, às vezes a gente recebe uma palavra que nos fere lá fora, de inimigos, de gente que nos persegue, nos fere, dói, mas a gente supera. Mas quando nós recebemos isso, de alguém que deveria nos amar, nos proteger, isso não só fere, como destrói. Destrói. Então você, talvez foi ferido, não repita o padrão. Você precisa vencer, e você precisa vencer esse gigante, vencer esse inimigo, e não repetir o padrão para que seus filhos não passem por isso. Para que esse demônio não se perpetue na sua geração. Então, como vencer isso? O inimigo, ele trabalha na destruição da identidade. O seu futuro está comprometido pelas suas feridas e pelas marcas que você sofreu. Essas palavras, na hora que você vai dar o passo de fé, na hora que você vai dar aquele passo, sabe, de excelência, essas palavras do passado, elas vêm e te seguram. Essas distorções. Tem muita gente que ao longo da caminhada, por tantas feridas, eles ficaram defeituosos, ou seja, debilitados. A palavra que foi lançada não só feriu, como, aleijou. A palavra não só feriu, como também tornou-se uma disfunção. E o que fazer com isso? Como lidar com essas palavras? Nós precisamos deixar isso na cruz. Nós precisamos nos apropriar da identidade que nós recebemos. Porque a Bíblia diz que, olha, antes nós não éramos, mas agora nós somos. Antes a gente não era gente. E cada um se desviava para o seu próprio caminho, mas graças a Deus que cada um tem voltado ao pastor e bispo de vossas almas. Antes não era gente, mas agora sois. Antes não era povos, mas agora sois. Sois geração eleita, povo adquirido, sacerdócio real, nação santa. Você precisa se apropriar dessa identidade. Você precisa se apropriar dessa palavra. E entender que você foi resgatado das trevas. E Ele nos tirou do império das trevas e nos resgatou para o reino do Filho do seu amor. Você estava lá como aprisionado, ferido, mas o Senhor te resgatou e nesse novo ambiente, nesse reino do Filho do seu amor, o reino de Deus, você recebe uma nova identidade, você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E agora você é uma nova criação e junto com a sua nova criação você recebe uma nova identidade. De amado de Deus, de filho de Deus.
E agora, através do Espírito Santo em você, o Espírito Santo, ele vai te consolando, ele vai te conformando à imagem de Deus. E uma vez batizado nas águas, o Senhor, quando você batizou, a Bíblia diz que nós fomos conformados à imagem de Cristo. E assim como Cristo foi batizado, assim como Cristo morreu e ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente com Ele para uma novidade de vida. E você recebeu uma vida nova. Agora, nesse novo reino, isso precisa ficar lá no passado. Isso precisa ser sepultado em Deus. E você começar a andar como nova criatura. Sabe quando Jesus foi batizado, você se lembra? João Batista, né, tá lá no deserto, Jesus vai atrás de João Batista e fala, olha, eu quero ser batizado. Para cumprir o que tem que ser cumprido. E aí João Batista batiza Jesus, e aí aparece, né, a pomba ali, e uma voz diz, este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. O Pai dizendo. É um momento muito único. E aí Jesus sai das águas e ele vai para onde? Para o deserto. E a Bíblia diz que o Espírito, foi o Espírito que levou Jesus para ser tentado pelo diabo. E aí ali no deserto, o que o diabo começa a falar? Qual é a primeira fala? Se tu és mesmo o Filho de Deus, se tu és, todo trabalho do inferno é questionar a sua identidade. Fazer você duvidar da sua identidade. Se tu és mesmo Filho de Deus, se ele fez isso com Jesus, não se preocupe, ele vai fazer com você. Ele vai tentar questionar a sua identidade. E vai jogar acusação em você. Vai falar, você é um disfuncional. Você fez isso, você fez aquilo outro. No passado, olha a sua história. Não, você não é essa pessoa. Eu quero te dizer que você é uma nova criatura. Amados, João vai falar, amados, ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas quando ele se manifestar, como ele é, nós veremos. E como ele é, nós seremos. Haverá um momento que o Senhor vai se manifestar. E nós receberemos a identidade dele. Enquanto estamos pisando nesse mundo, precisamos nos limpar continuamente. E Jesus nos ensina, vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho vos falado. João 15. A palavra nos limpa. A palavra nos purifica. Então, enquanto estamos caminhando nessa terra, o inimigo vai tentar impregnar a nossa identidade. Como falei nos últimos dias. Que o caminhar na terra, a poeira da terra vem. Mas nós precisamos de contínuo nos limpar. Ah, pastor, eu pequei, não consegui, eu falei um palavrão, eu distratei uma pessoa, eu não aguentei, a raiva foi demais. Ok, mas você está na caminhada. Você não volta para o Egito por causa de uma queda. Você se arrepende e continua caminhando. Continua se limpando. Aquele que é limpo, se limpe mais. Então está mais fácil você continuar se limpando do que você voltar para o Egito. E aí veio aquela palavra torpe na boca, veio aquela ação errada, mas na hora você se arrepende e fala, Deus, eu me arrependo, me perdoa, passa do teu sangue sobre mim. E aí você continua andando, daqui a pouco você vai de novo, daqui a pouco aquilo saiu da sua vida, daqui a alguns dias você olha para trás e fala, meu Deus, eu estou liberto, eu já não sou mais aquela pessoa. E você vai se limpando. Vai rejeitando tudo que o inimigo tenta impregnar na sua mente, todas as distorções, todos os defeitos de caráter. Você vai dizer para você mesmo, eu não sou isso, eu sou nova criatura.
Eu não sou uma aberração, eu não sou um fake, eu não sou duas caras, eu sou uma pessoa restaurada em Deus, eu vou ser transformado, eu vou renunciar, eu vou deixar isso para trás, para eu governar. Então, sabe o que acontece? A gente vem do Egito, com as roupas do Egito, a sandália do Egito, a mente do Egito. É a música que eu tenho colocado aqui para nós no início. Ele fala assim, olha, minhas roupas são do Egito, minhas vestes, minhas sandálias são do Egito, mas o meu coração está em Canaã. Pode ser que tem muito resquício do Egito em mim, mas o meu coração está em Canaã. A minha esperança está em Canaã. Pode ser que tenha muitas coisas do Egito reverberando ainda na minha vida, mas eu já comecei a minha jornada, eu já estou trilhando, eu já estou avançando, eu já venci alguns inimigos e eu vou continuar marchando, e o Senhor vai me dar graça, o Espírito Santo vai me fortalecer, e eu vou vencer cada um desses inimigos, e eu vou tomar posse da minha Canaã, e nenhum jebuseu, nenhum ferizeu, seja o eu que for, vai se retirar da minha terra. Eu não vou querer nenhum ocupa na minha Canaã, na terra que Deus me deu. Eu serei totalmente transformado e eu vou tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para minha vida. Nenhuma área, nenhuma bênção, nada do que o Senhor me deu vai ficar em posse do inimigo. Eu vou me apropriar. E eu vou fazer o que eu tiver que fazer. Eu vou renunciar o que eu vou ter que renunciar. Eu vou vencer os inimigos que eu tiver que vencer. Eu vou expulsar cada um desses inimigos da minha vida. E eu viverei. Eu vou governar tudo que Deus me deu. Porque o que adianta você ser dono e não governar? Que adianta você ser dono e não mandar? E não ter autoridade sobre aquilo que você é dono? Ah, eu tenho a possessão, mas eu não tô podendo morar lá porque tem uns ocupa lá. Eu tenho um apartamento, eu tenho uma casa, mas o ocupa tá lá morando. Não posso ir. Tem uma casa na praia, mas tem os ocupa lá. Eu tenho um palácio, mas os ocupa tá lá. Agora, a pergunta é até quando? Até quando você vai permitir você não viver uma vida abundante porque você ficou amigo do ocupa? Porque você ficou amigo? Porque você aprendeu a conviver com Satanás? Porque você está confortável na lama, como é o povo do barro? Porque você subiu na montanha do orgulho, como os amorreus? Ou porque você acredita na mentira, você gosta tanto, né, dos heveus, que as mentiras deles, aí você convive lá, eles ficam sugando a sua vida, sugando você, roubando você, e você, eu sou bonzinho, sabe o que é? Eu sou muito bonzinho, e eu preciso dessa amizade. Não, você não precisa disso. Você não precisa desse sugador, desse devorador, dessa sanguessuga do seu lado. Os cananeus, os fariseus. Tem gente que fez amizade com os fariseus. É um povo, os fariseus é esse povo, é essa cidade sem muro. Será que a sua casa é uma cidade sem muro? Então hoje é o dia de você olhar para trás e falar assim, que inimigo que eu não venci? Porque se eu não venci esses inimigos, eu não terei força para lutar contra a última fortaleza e chegar no meu lugar de governo. Eu preciso governar o que Deus me deu. Então a Bíblia diz que Ele nos deu um espírito de ousadia e de poder, não de medo e temor. Ousadia e de poder. E o que mais que o Senhor diz? Ele diz que nós somos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. E que nós recebemos uma herança grandiosa. E Jesus disse, eu vim para que tenhais vida e vida com abundância. A abundância, escreva aí nos comentários, a abundância. A abundância. Então até quando você vai viver uma vida abaixo da média? Até quando
Você vai aceitar viver uma vida que não é essa abundância. Deus está chamando você para vencer cada um desses inimigos. E sabe quem que conseguiu expulsar definitivamente os jebuseus? Não foi na época de Josué. O tempo passou e eles eram os inimigos que se insistiam em ficar, porque a ferida, ela insiste em ficar porque ela está atrelada à sua identidade. Então, quando Davi ele se levanta, ele transforma Jebus, que é lugar de humilhação, de ser humilhado, de ser pisado, em Jerusalém, lugar da glória de Deus. E sabe o que ele fez? Ele levou a arca, que significa a presença. Então a mensagem de Deus para você é: sabe como você vai vencer a humilhação? Carregando a presença. Como é que vence a humilhação? Carregando a presença. Está cheio da presença de Deus. A única coisa que tira os jebuseus do governo e do controle é a presença de Deus. Isso significa que o que vai curar as suas feridas, as palavras que você recebeu na infância, a sua vida inteira, todas as distorções do caráter, tudo aquilo que o diabo conseguiu confundir sua mente, sabe? O que vai curar isso é a presença de Deus. Então Davi foi e buscou a arca. Só que para carregar a arca precisa ter ombros ungidos. Tem que ter unção, o óleo tem que estar sobre a sua cabeça. Então, onde o inimigo tentou pisar na sua identidade, é exatamente onde Deus quer estabelecer o seu governo. A área que o diabo mais feriu é a área que Deus te chamou para governar. Todas as palavras que você recebeu do inferno dizendo que você não é exatamente nessa área que Deus te deu a unção para governar. Escreva aí: onde o diabo me feriu, é onde Deus me chamou para triunfar. Onde o diabo tentou me humilhar, é onde Deus me deu o poder de governo. Toda palavra contrária que você recebeu, que te feriu, que te machucou, que veio do inferno, é exatamente onde Deus te chamou para ter abundância. Então a mensagem de hoje, a mensagem de Deus para você é: se levante. O inimigo fez um atentado contra a sua identidade e ele está trabalhando até hoje para você se acostumar, né? Ah, não, eu sou aleijado mesmo, eu sou defeituoso. Olha só o que os jebuseus falaram para Israel. Pior que um aleijado, até o aleijado te vence. Até os coxos vencem você. Não, você não é esse aleijão. Você não é essa pessoa defeituosa. Esse defeito não é sua identidade. Esse aleijão não é a sua identidade. Você passou por isso. É um capítulo da sua vida, mas a página está virando e Deus está curando você, curando a sua identidade, te dando uma identidade nova. Chegou a hora de você retomar a sua identidade. Chegou a hora de você retomar o trono da sua identidade, de você subir para o governo. E Deus está chamando você para governar suas emoções. Chega das emoções aos pedaços, chega, sabe, dessa mentalidade de escassez. Chega. Deus está te dando um manto de triunfo essa manhã. Eu declaro um bálsamo que cura feridas. Eu declaro um bálsamo que cura identidade. Eu declaro que o Senhor está colocando um manto sobre você. Eu vejo como se um manto vermelho de veludo estivesse caindo sobre pessoas essa manhã. E eu declaro que esse manto é o manto da identidade, é o manto do governo. Deus está chamando você para o governo. Na Bíblia, a cor vermelha, aquele carmesim real, significa governo. E Deus está me mostrando essa manhã algumas pessoas ajoelhadas, e é como se Deus colocasse um manto de veludo vermelho. Receba esse manto sobre a sua vida. Deus está chamando você para governar e triunfar. Deus está te dando uma identidade nova. Sim, você vai ter poder, você vai ter voz, você vai liberar decretos. Você precisa vencer todos esses inimigos, colocar eles para fora, para você governar.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você não vai ficar mais um ano patinando. Não, patinando na lama, no barro. Você não vai ficar mais um ano enredado com amigos, com falas, com situações dos outros, sabe? Não, chega. Chega, você tem uma história com Deus. Você tem uma história com o Senhor que precisa acontecer. Você tem um chamado. Você tem dons, tem talentos. Você é uma pessoa brilhante. Deus chamou você. Você está cheio de dons. Portanto, se levante e governe. Levante-se e governe em nome de Jesus. Se levante para viver uma vida vitoriosa. Se levante, o mundo precisa ver a luz de Deus em você. Esta geração precisa daquilo que você carrega. Você tem uma unção, você tem algo no seu espírito que essa geração tem fome. Você precisa se levantar e entregar o que você carrega. Dentro de você tem um leão e chegou a hora de você rugir e soltar o rugido que tem dentro de você destravar e sair desse lugar de medo, esse lugar que o inimigo te colocou, que você não é, que você não presta, que você não tem caráter, que você não tem nada. Essa é a mentira do diabo. Em nome de Jesus, receba o perdão dos seus pecados. Se você falhou, se você caiu, as coisas erradas que você cometeu, os caminhos errados que você andou, estão no passado. Se aproprie do sangue nessa manhã e diga: eu me aproprio da cruz do Calvário, da obra perfeita consumada, do perdão que Jesus me dá. Eu me aproprio do sangue de Cristo, que está em plena validade e tem poder de perdoar pecados. Eu me aproprio da obra de Cristo e eu recebo o perdão. Eu recebo o perdão dos meus pecados e eu recebo o poder do Espírito para me levantar e viver a vida que Deus quer para mim. Eu não vou continuar amarrado nas armadilhas de Satanás. Eu não vou continuar presa fácil. Eu não vou continuar apegado às coisas do mundo. O Satanás não vai mais me seduzir. Esse mundo não vai mais me seduzir. As coisas do inferno, a preguiça não vai mais me seduzir. O comodismo não vai mais me seduzir. Eu tenho uma história e eu vou batalhar por ela. Eu vou batalhar. Eu vou me levantar em Deus. E eu vou pegar a minha espada, eu vou sacar a minha espada. E eu vou lutar até colocar o inimigo debaixo dos meus pés. Até que cada um desses demônios saia da minha vida. Eu não vou fazer vistas grossas. Eu não vou fazer de conta que a batalha não existe. Eu não vou ficar fazendo de conta que, não está aqui, que não é comigo sim. A minha vida está sendo atrasada, o meu futuro, o meu destino, mas eu não aceito mais. Não. Eu me levanto hoje. É hoje que eu me levanto e eu vou vencer cada um deles. Eu vou governar. Eu vou governar. Diga aí, abra sua boca e diga: eu vou governar. Eu recebo o governo. Jebuseu nenhum vai impedir de eu subir na minha Jerusalém. Jerusalém é lugar de governo, é lugar da glória, é lugar do trono. Jerusalém é o lugar onde saem os decretos. Jerusalém é o lugar onde sai a abundância, o recurso. E é nesse lugar que o Senhor está te dizendo: sobe em Jerusalém. Sobe em Jerusalém. Você vai chegar em Jerusalém. Em nome de Jesus. Só você chega em Jerusalém carregando a presença. Só se chega em Jerusalém carregando a arca, carregando a presença. Escreva aí. Só se chega em Jerusalém carregando a presença. E a presença não se carrega de qualquer forma. Por isso você tem que santificar a sua vida. A presença não se carrega de qualquer maneira. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Você se lembra do povo que queria a arca? Lá no passado, na época de Samuel. Levaram a arca. No meio da guerra, levaram a arca. Perderam a arca porque levaram a arca de forma errada. Depois as nações inimigas roubaram a arca, e onde a arca passava, ao invés de trazer vida, trouxe morte, porque tinha pecado. Carregar a presença de Deus precisa ter santidade. Depois a arca chega na casa de Obed-Edom. Aí tem prosperidade.
Tem prosperidade porque naquela casa tinha santidade, tinha pureza, tinha gente alinhada. Então Davi quis trazer a arca de volta, levou o carro de boi, deu tudo errado, porque a arca não se carrega em carro de boi, se carrega da forma correta. Não precisa ter pressa, só precisa cumprir o protocolo. E o protocolo é ombros ungidos, gente santificada, gente vestida adequadamente. Então eles se vestiram com vestes de linho, que significa pureza, com ombros ungidos, com o azeite, a presença do Espírito. Então eles pegam a presença, a arca que é símbolo da presença, e eles vão marchando, e eles chegam em Jerusalém, e Davi governa, e assim ele tem o governo de toda a nação. Ele cumpre, só em Davi se cumpriu que ele se governaria sobre toda a terra que Deus havia destinado. Você vai chegar em Jerusalém. Se prepare. Santifique a sua vida. Tire os lixos. Santifique a sua boca. Faz um compromisso, faz uma aliança com Deus. E você vai viver um 2026 fora da curva. Vai ser o ano brilhante, o ano dourado da sua vida. Vai ser o ano mais incrível. Você fala, meu Deus, como eu cresci. Veja, irmãos, janeiro, o quanto você já cresceu. Veja o quanto Deus já fez na sua vida esse ano. Só de você estar aqui nessas lives. Quanto aprendizado, quanta coisa Deus já está manifestando as presenças. Você vai ver. Você vai ver nos próximos dias, se você continuar. Você vai ver nos próximos dias a unção na sua vida. A unção faz todas as diferenças. Você vai ver que você vai começar a falar e as coisas vão começar a acontecer. Você vai ver que o inferno vai recuar. Continua na presença. Continue na presença. Você viu o quanto você já cresceu? Continua que você vai ver. Prossiga com com esse compromisso. Daqui de manhã, recebendo a palavra, profetizando a palavra, vai obedecendo, anota. Tudo que Deus está falando, vai anotando. Você vai ver, a sua casa vai prosperar. A sua saúde vai melhorar, a sua mente vai melhorar, o seu cérebro, as portas vão se abrir e tudo vai ser transformado para a glória de Deus. Você está entrando no lugar dos Jebuseus, no lugar onde você foi pisado, você vai governar. E Deus vai fazer você retornar lá. Talvez você foi pisado lá no Brasil, você vai voltar lá. Não definitivo, você vai lá. Deus vai deixar você passar lá de novo. E os lugares onde você passou em humilhação, você vai passar de novo, só que dessa vez em dupla honra. Os lugares onde você passou humilhação, eles vão olhar a sua história e vai ver que tem uma coroa de dupla honra, que tem um manto de governo sobre você. A notícia vai chegar lá, em quem falou mal de ti, em quem abriu a boca e humilhou você. A notícia vai chegar e essa pessoa vai ver Deus fazendo na sua vida. Você vai sentar na mesa, você vai desfrutar, viu? Você vai desfrutar. As pessoas vão ver você desfrutando. A notícia vai chegar. E você vai governar em nome de Jesus. Amém? Eu preciso terminar essa live para não ficar mais uma liveona. Amém? Você está feliz com Jesus? Você recebe essa palavra? Glória a Jesus. Vamos orar, irmãos? Esse é o momento que nós vamos orar, agradecendo ao Senhor. Hoje eu espero você às 21h30, no nosso tempo de comunhão, nosso tempo de adoração. Hoje uma vigília muito especial. Eu estou com muita expectativa para hoje. Eu sei que Deus vai... Eu já senti ontem, enquanto nós estávamos ali arrumando com os irmãos, né? Tava ali o Bruno, a irmã Dani, a irmã Kátia, a irmã Lívia. A gente tava ali... Termina não. Amém. A noite tem mais, meus irmãos. A noite tem mais.
Então, enquanto nós estávamos ali arrumando, eu senti uma graça, uma presença de Deus, sabe? Uma alegria, um fluir de Deus naquele lugar. E o ambiente está encharcado da presença de Deus. A gente viu no domingo como Deus se manifestou, como foi cheio da presença de Deus. E amanhã não, hoje à noite não vai ser diferente. Não perca por nada. Convide as pessoas, manda o convite, leva as pessoas para a vigília, né? Vamos começar 9h30 da noite com comunhão. Comunhão é algo precioso. Traz um pãozinho para a mesa, passa ali na bodega, leva na bodega não, né? Bodega aqui é trasteiro, é tipo trasteiro, né? Passa lá no mercado, pega um pãozinho, um suquinho, leva para a mesa, sabe? Pastor, não tenho recurso. Faz um arroz doce, faz alguma coisinha, leva um chá, sabe? Alguma coisa, leva alguma coisa para a mesa, né? De alguma forma, eu sei que você também pode abençoar e vamos ter esse tempo de comunhão. Chegue cedo, se puder chegar antes, chegue. Vamos arrumar ali, vamos desfrutar da comunhão, porque na comunhão o Senhor ordena a bênção e depois nós vamos ter oração, louvor, palavra e muita oração, amém? Então espero você às 9h30 para essa vigília. É uma vigília de intimidade com Deus, irmãos. Não tem nenhum nomezão, nenhuma personalidade gospel, não tem. O convidado é o Espírito Santo, amém? Vamos orar durante esse dia. Se você puder, ore pela live não, ore pela vigília. Fala, Senhor, derrama o seu poder nessa vigília. Derrama a sua graça. Derrama da sua presença. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar então. Vamos orar. Amém, amém, amém. Glória a Jesus. Feche seus olhos. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, meu Pai, pedindo a sua graça. Que manhã preciosa, que manhã gloriosa, Senhor, nós temos tido todos os dias aqui. Que obra poderosa o Senhor tem feito na vida dos meus irmãos. Oxalá que cada um estivesse aqui aproveitando esse pão, sentando a essa mesa e comendo dessa comida. É bem verdade que muitos rejeitam a mesa, mas o Senhor está chamando os famintos. E aquele que tem fome vem, e aquele que tem sede vem. Que o Senhor abençoe a cada um dos meus irmãos que passaram a semana comigo. E que esse fechamento de hoje, Senhor, seja verdadeiramente um decreto sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Eu declaro que essa palavra de hoje é um decreto sobre a vida de cada um deles. Será um tempo de governo, um tempo de avanço, e que eles vencerão os jebuseus, e a sua glória os levará, a sua presença os levará a este lugar de governo. Eu abençoo os teus filhos, declaro portas abertas, uma segunda-feira, uma sexta-feira de paz, de bênção. Declaro, meu Pai, em nome de Jesus, que está começando um final de semana abençoado para o nosso povo, para a nossa igreja, em nome de Jesus. Pai, eu te dou graças por nos ter dado condições de passar a semana aqui. Eu te dou graças, Pai, eu te agradeço por o Senhor nos ter dado o prazer, a alegria de estar aqui falando da Tua palavra. Muito obrigado. Muito obrigado pelas portas abertas. Muito obrigado pela salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida. Eu te agradeço em nome de Jesus e abençoo os meus irmãos. Amém, amém. Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Deus te abençoe, minhas queridas irmãs, meus irmãos. Vamos ver quem ficou aí até o final. Dá uma saudação aí, dá um aleluia aí. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Glória a Jesus. Tô aqui, viu, irmãos? Todo dia anotando, ó. Quem tá, quem não tá. Quem tá buscando, quem tá interessado em aprender. Tô aqui bem atento.
porque isso faz toda a diferença para o nosso ministério, para o nosso corpo de obreiros, né? Então, a mesa está sendo posta, né, irmãos? E aproveita quem quer crescer. Feliz dias a todos, Deus abençoe, espero vocês hoje à noite. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Até mais tarde, meus irmãos. Deus abençoe.